Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico de sábado. Já pegaram o café? Estou aqui, com o meu café, meu balde de praxe, para falarmos sobre exercício físico e aprendizagem. Jusce, você vai vir com papo chato de exercício físico, fitness. Calma, mulher, fica por aí, que é importante o que a gente tem para falar hoje. A voz tá ruim. Vou falar baixinho. Espero que vocês estejam conseguindo me escutar. Me indiquem aí se tá tudo certinho. Vou ser rápida hoje, porque esse tema é um tema que eu quero trazer uma pessoa, um especialista, um profissional de educação física também, para conversar conosco sobre isso, né? Mas eu percebi uma movimentação, e uma movimentação minha também, né? Nas devolutivas, nas avaliações e reavaliações, né? E eu sempre estou indicando exercício físico, seja para as minhas mentoradas. Quem é minha mentorada aí, Mari, né, Mari? Sabe que eu sempre dou um puxãozinho de orelha com relação ao exercício físico. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o exercício físico para nós, psicopedagogas e profissionais da infância, e também para as nossas crianças, né? Então, se você é profissional, né, da infância, se você trabalha com infância e você não se incomoda, né, em prescrever, eu digo prescrever nos meus relatórios, né, quando eu termino uma avaliação, dependendo de como essa criança, esse adolescente, né, faz exercício físico, se exercita, eu vou recomendar enquanto prescrição mesmo, ou então eu vou recomendar a continuidade, né? Justo, você começou falando aí desembestada, mas eu vou voltar um pouquinho, tá bom? A gente sempre escuta que fazer exercício físico é muito bom. Quando a gente vai pro médico, que a gente sente qualquer coisinha, a primeira coisa que o médico fala é: você precisa fazer exercícios físicos. Quando a gente vai para nutricionista, organizar a nossa alimentação, uma das coisas que a nutricionista fala é: você precisa fazer exercício físico junto com a dieta, né? E aí, a gente escuta muito que é importante fazer exercício físico, mas que chatice esse papo fitness, né? Mas aí eu quero contar um pouquinho da minha história com o exercício físico. Meu Deus, uma psicopedagoga falando de exercício físico. Quem tá entrando agora, vocês vão entender já, tá bom? Eu vou falar um pouquinho, né, da minha infância. E eu uso o meu exemplo como modelo para os pais, né? Eu não fui aquela criança atleta, aquela criança que gostava de educação física. Eu era aquela criança mais parada, mais pacata, mais passiva, aquela criança que gostava de TV, né? Eu gostava de TV. E se me deixasse, eu passava o dia inteiro na frente da TV. Às vezes minha mãe dava uma cutucada, dizia: ó, menina, vai brincar, vai na rua, vai andar de bicicleta, né? Mas eu amo até hoje desenho animado, né? Gosto bastante, mas hoje eu uso com moderação. Mas quando a gente é criança, né? A gente passa muito tempo na frente da TV. E não tinha internet, então era TV. E hoje eu sinto os impactos que ter uma infância na TV me causou, né? Então hoje tem algumas questões de motricidade fina principalmente, mas de motricidade ampla, de lateralidade, que eu tenho muita dificuldade porque não foi treinado lá atrás, né? Porque o meu corpo não foi treinado, condicionado para executar essas
ações, né? E aí veio a adolescência, uma adolescência também mais parada. Eu era aquela pessoa que dizia assim, meu Deus, hoje tem aula de educação física, qual é o exercício que vai me desgastar menos, que eu vou cansar menos, né? A gente tem ali uma motivação, sim, para aula de educação física, que, por sinal, é imprescindível para as nossas crianças, né? A nossa sociedade, a gente valoriza muito a aula, sentadinho lá e tudo mais, tudo ok, mas a gente precisa também valorizar, né, os nossos professores de educação física, né? Os profissionais de educação física, que são grandes aliados para nós, pedagogos e psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psicólogos e quem trabalha com infância, tá bom? Então, a minha adolescência foi uma adolescência mais parada também. Não tinha aquele esporte, né, que dizia assim, esse é o meu esporte. Eu sou do time de queimada, eu sou do time de vôlei. Eu queria correr dessas coisas. Eu preferia a feira de ciências, eu preferia as coisas que envolvessem mais questões cognitivas e intelectuais, né? Hoje eu me arrependo bastante de não ter participado de nenhum desses times, né, na escola, de não ter participado enquanto atleta da escola, né? Porque tem várias questões que a gente vai chegar lá para contar, né? Então, na minha adolescência, não teve muita coisa. E aí, na minha vida adulta, eu comecei a trabalhar, a estudar, a fazer faculdade. E o que me aconteceu? Eu engordei. E eu engordei muito. Eu fiquei obesa. Sim, já fui obesa nível 1. E ali no finalzinho da minha primeira graduação, a ansiedade, né, a vida adulta, a correria do dia a dia, né, me fizeram engordar. E mexeu muito com a minha autoestima. Oi, Gabi, não está no YouTube ainda. Essa vai pro YouTube depois, tá? A gente faz ao vivo aqui e depois sobe lá no YouTube, tá bom? Vai ficar gravada lá no YouTube ou no Spotify, tá? E aí, comecei a lidar com a obesidade, com as questões do exercício físico pro meu corpo, né? E vem as questões de autoestima, tava naquele processo de TCC e foi muito difícil para mim. Fui para as atividades físicas junto com dieta, com aquela coisa toda que a gente sabe, né? Quando a gente é jovem, principalmente, a gente tem aquela questão com o nosso corpo. Mas foi aí que eu aprendi a gostar do exercício físico. Eu emagreci e toda vez que a gente fala em se alimentar bem e fazer exercícios, a gente leva a nossa mente, né, a nossa memória para o emagrecimento. Mas se alimentar bem e fazer exercícios não estão, né? Não é sobre emagrecer, tá? Emagrece também, mas a gente precisa pensar em outras coisas, né? Na pandemia, o exercício físico foi o que me salvou, né? Lembra que eu falei que eu tinha ansiedade, que eu tenho ansiedade e que na minha vida adulta eu fui, né, para a obesidade por conta da ansiedade, né? Eu descarrego os meus comportamentos ansiosos, os eventos desencadeantes, né? O desconto na comida. Isso tá certo? Não tá certo. E faço terapia, faço minha dieta, tudo certinho, tá tudo ok por aqui, tá? Mas eu tinha crises de ansiedade durante a pandemia e o que me salvou foi o exercício físico, né? Então, quem me acompanha aqui há mais tempo me viu durante a pandemia treinando todos os dias. Postava o cafezinho, a foto do café com o tênis lá, me preparando para fazer exercício físico aqui na minha casa, né? E por muito tempo foi assim. E o exercício físico foi o que me salvou. E alguém lá atrás me perguntou sobre fazer exercícios, né? E aí eu falei, olha, não é só para emagrecer, porque todo mundo acha, né, que a gente que tá fazendo exercício físico ali certinho, acha que a gente tá ali preocupado com o emagrecimento. Eu já estava magra. E por eu ter aumentado, né, a frequência dos meus exercícios em casa durante a pandemia, eu emagreci bastante. E aí as pessoas me questionaram, por que você está fazendo tanto exercício físico? Né? Mas não era com relação à perda de peso, né? Estava relacionado ao controle da minha ansiedade. E aí, uma coisa também que eu coloquei, eu disse, gente,
nós trabalhamos com criança. Nós precisamos nos exercitar, né? Então, quem trabalha com criança, gente, é uma recomendação, assim, deve ter a mesma importância de você sentar para estudar, né? Existe atender crianças, né, todo dia ali no consultório sem a gente pegar o livro para estudar? Não existe, né? A gente precisa de estudo constante. E o exercício físico, ele precisa estar, né, junto ali com os nossos estudos. Por quê, Jússi? Nós, na intervenção precoce, principalmente, a gente pega a criança, sobe criança, fica de joelho, fica acocorada, fica de cócoras, joga a criança para cima, pula no jumping. Pelo menos a minha sessão de intervenção precoce é assim. Eu sou o principal recurso para o meu paciente, para o meu pequeno. Brincar sentadinho é muito fácil, né? E brincar sentadinho é importante. Vai chegar o momento. Mas tem crianças que necessitam do movimento, e aí a gente vai chegar lá, e tem objetivos terapêuticos que precisam que os nossos músculos estejam ativados para que a gente consiga executar, né? Eu não tenho uma boneca aqui, geralmente eu faço com a Juju lá no consultório. Mas tem crianças que eu preciso fazer contato visual. E para fazer contato visual, é muito mais interessante que eu traga a criança para aqui do que eu abaixe ali. Porque quando eu me abaixo, é importante abaixar, tá, gente? Mas em situações de brincadeira, quando eu me abaixo, a criança desvia, a criança corre, a criança vai fazer outras coisas, né? E quando eu pego aqui a criança e vou brincar aqui, ó, a criança pequenininha na intervenção precoce, subiu, pegou de novo, subiu de novo. E isso aqui, a criança gostou, a criança sorriu, a criança amou. E agora? Cansei, vou botar a criança no chão. Não dá, né? Então a gente vai lá e, de novo, meia hora, vai brincar de gangorra, faz o seu corpo de gangorra, coloca a criança no colo, balança a criança, faz aviãozinho, coloca a criança no colo. Então a gente precisa estar preparada fisicamente para trabalhar com intervenção precoce, né? Não dá para desvincular o estudo, né? O desenvolvimento intelectual com o desenvolvimento físico da gente, tá? Então, toda vez que vocês pensarem agora em exercícios físicos para nós profissionais, a gente vai chegar lá com as crianças, tá? Para nós profissionais, nós precisamos estar com os exercícios físicos em dia. Ó, a Fabi entrou aqui, Fabi é minha mentorada. E tem uma coisa que nela que é muito boa e que eu faço também, que a gente não abre mão do exercício físico. É uma coisa que a gente colocou ali, que não podemos abrir mão, né, Fabi? E quando a gente pensa, né, em trabalhar com crianças, nós precisamos ser o melhor recurso, né? Crianças que estão muito paradas, muito pacatas, muito quietas, né? A gente precisa também ali ter um sinalzinho de alerta. Então, o exercício físico para nós é manutenção do nosso trabalho, porque com criança pequena, a gente vai precisar de força física, a gente vai precisar subir, descer, girar, fazer tudo para que essa criança, né, se engaje socialmente, se motive com a brincadeira, queira brincar comigo e não com o brinquedo. Eu preciso ser mais interessante que o brinquedo, né? Então, o exercício físico, né, quando a gente pensar ali, toda vez que a gente pensar no exercício físico, poxa, que chato, ai meu Deus, eu não consigo, vou ter que acordar cedo, pensa que é manutenção do teu trabalho, né? Você não vai ser jovem para sempre, assim como eu não fui, né? Então, eu estou na psicopedagogia há 10 anos, né? Então, hoje eu tenho 32. Quando eu estava com 22, eu estava ótima, apesar de estar obesa, né? E ter ali questões, limitações corporais, né? Físicas mesmo, com relação a correr. Imagina eu correndo com a criança, né? E obesa. Mas tinha a corrida, era jovem, o corpo aguentava, né? E hoje o exercício físico faz essa manutenção, certo?
Ó, Luana colocou aqui. Luana é psicopedagoga, também não abro mão da atividade física. Muito bom, Luana. Não abra. É importante para você, para sua saúde mental, para sua saúde física e para manutenção do nosso trabalho enquanto psicopedagogas, tá? Então, imagina. Ontem eu estava apostando corrida com a criança no corredor da clínica, porque ela estava se negando a ir embora, né? Aquela coisa, aquele chorinho, não quero ir embora não dá na hora não, deixa eu ficar só mais um pouquinho. E aí eu sugeri uma corrida, né? Imagina se eu não tivesse preparada para essa corrida. 3, 4, 5 metros de corredor e eu correndo com a criança, eu não ia conseguir correr nada, né? Então, pensem que o exercício físico é a manutenção do nosso trabalho, tá? Já fizeram café? Quem aí é do time do café preto sem açúcar? Puríssimo. Bora lá. Ó, e aí a gente pensa, né? Tá, Jússi, o que é que você falou que é ótimo pra mim? Tudo bem, vou começar a considerar. Ó, a Júlia colocou aqui em cima, eu perdi o comentário aqui. Eu não tenho disposição para malhar, eu fico muito cansada com o trabalho. Júlia, a gente que trabalha com criança, a gente se cansa mesmo. Não dá pra negar, né? Só que a atividade física, ela faz o oposto. Ela gera motivação e ela consegue recuperar esse nosso cansaço aí, né? Então, ao invés de... Eu sei que você roda muito, que você tem uma dinâmica de trabalho diferente, né? A questão da distância e tudo mais. Mas, veja, se você consegue treinar de manhã, ir para academia de manhã, fazer um exercício, fazer uma caminhada, né? Você consegue manter seu dia e aí a gente tem os benefícios do exercício físico, né? Durante ali o dia. Tem uma melhora no sono, tem uma melhora na qualidade, né? Do apetite e tudo mais, né? E de como a gente se mantém ativo e motivado quando a gente faz exercício físico de manhã. Se você deixa para fazer o exercício físico lá de noite, aí tem que ser uma pessoa muito motivada, muito disciplinada para deixar o exercício físico para a noite, né? Eu não funciono bem treinando à noite. Ontem eu treinei à noite. Estava extremamente cansada depois de atender o dia inteiro, né? E eu fui assim pela disciplina e porque o personal estava esperando. Se eu fosse sozinha, eu ia dizer assim, então hoje eu não vou não. Deixa eu ficar quietinha aqui, deixa eu tomando meu café, né? Então, eu prefiro treinar de manhã, porque aí me dá mais disposição, acordo, vou lavar o cabelo, né? Que aqui faz um calor danado, vou lavar o cabelo, vou fazer não sei o quê, e já vou mais ativa pra a clínica atender os meus pequenos. Então, pode ser uma saída você pensar em encaixar a atividade física no seu dia de um jeito que não te deixe cansada, né, no fim da noite. Aí, quando a gente deixa pro fim da noite, a gente procrastina mais. Renata, sou psicóloga infanto-juvenil, estou grávida. Ai, parabéns, de quase 8 meses. Me sinto tão bem nos atendimentos, não sinto cansaço devido à atividade física, importante demais. Muito bem, Renata, parabéns. Parabéns pela gestação, que já seu neném tá aí, né? E pelo comentário. Muito obrigada pelo comentário, porque eu ainda não sou mamãe, mas uma das minhas preocupações é justamente essa, né? De poder me movimentar saudavelmente quando eu estiver gestante, quando eu estiver velha. A manutenção dos músculos, dos nossos músculos é importante. Hoje a gente está falando aqui com relação ao trabalho, para jogar a criança para cima, para descer a criança, para girar, para ficar de cócoras, para correr, para fazer, né, inventar no consultório com as crianças. Mas a manutenção dos nossos músculos ela é importante para a nossa vida, né? Quando a gente é idoso, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor e escolhendo fazer atividade física ao longo da vida, né, você vai ter uma velhice melhor. Então, eu não vou ser jovem todo o tempo, né? Eu pretendo trabalhar com crianças ainda, né? Então, manter, né, o meu atendimento com crianças de uma forma
né, com qualidade ainda é manter também os meus músculos. Mas também, quando eu estiver velha, eu quero fazer xixi sozinha, sentar, levantar do sanitário sozinha, eu quero tomar banho sozinha, eu quero fazer atividade física, eu quero, né? A gente não sabe se vai. Mas as coisas básicas do dia a dia que lá na velhice atrapalham, né, a autonomia, a independência e acabam, né, ali com autoestima, e aí geram uma sequência de coisas relacionadas à depressão e outros estados emocionais, né? Outros estados mentais. Então, é importantíssimo o que você falou, Renata. E quando você tiver seu neném, muito provavelmente a atividade física vai te ajudar nessa recuperação para você cuidar do seu neném melhor e para você ter disposição, né, de trabalhar com as suas crianças no consultório e chegar em casa, brincar ainda com seu filho, com a sua filha, né? Parabéns, muito bom. Vamos lá. Quando engravidei... soltei. Quando engravidei, pensei que ia ter que pagar meus atendimentos, achando que não ia conseguir, mas dei início às atividades físicas e continuo atendendo tranquilamente. Tem uma recomendação médica também. Perfeito, perfeito, perfeito. Parabéns, Renata. Muito bom. Deixa eu ver aqui, quem mais? Olá, bom dia para quem tá chegando. Vamos lá. E aí, vamos para o que interessa, para as nossas crianças, né? Já falei de mim, já contei minha história com exercício físico. Tássio acabou de entrar também e o exercício físico nos salvou durante a pandemia, né? Tássio tem diagnóstico de TDAH, meu esposo, e a pandemia foi muito complicada para ele ficar parado em casa, fazendo as demandas, né, online. E ele se encontrou na corrida, eu fico muito feliz, porque salvou a gente, né? O exercício físico me salvou com ansiedade e salvou Tássio com relação às demandas que ele tem, né? Eu fico até emocionada, porque é isso mesmo, né? Então, ele se encontrou na corrida e eu faço os meus treinos. Isso é muito importante, tá? Por quê? A criança com TDAH, a pessoa com TDAH tem uma necessidade de movimento por uma questão aí relacionada aos neurotransmissores que é importante a gente pensar, tá? Então, a gente pensa, né, na medicação, a gente pensa em muitas coisas e a gente esquece o exercício físico. Então, assim, quando a gente pensar em exercício físico para as nossas crianças, a gente precisa também pensar, né, no desempenho cognitivo, né, na melhora no desempenho cognitivo, na saúde mental e na saúde física, lógico, claro, né? A criança, ela aprende, ela cresce, ela depende é a palavra, tá? Dos movimentos. Ela depende dos movimentos para aprender. Lá, Piaget, quem é pedagoga, quem trabalha com infância, que já estudou Piaget, né? Piaget tem uma fase chamada sensório-motora. Por quê? Porque a criança está aprendendo a partir das vias sensoriais e através do movimento, né? Então, ela aprende através do movimento. A criança depende do movimento para crescer, para maturacionar. E aí, o que a nossa sociedade moderna fez? A gente disse que era muito importante estudar. E aí a gente valoriza a educação. Lógico, é importante. Você está dizendo que você está ficando doida? Não, minha gente. Eu sei também, né? Eu valorizo os estudos, o tempo de estudo. Que é importante estudar, é importante ler. Eu sou a pessoa que gosta de ler, que gosta de estar na frente da televisão, quietinha, sentadinha, né? Eu gosto de estudar, mas a criança, ela precisa desse movimento, tá? Para o bem do seu desenvolvimento, da sua maturação, né? Biológica, cerebral e tudo mais, e para a aprendizagem. Então, o exercício físico, o movimento, o exercício físico, é importante para que as nossas crianças tenham também, né, um desempenho cognitivo, cerebral, intelectual melhor, tá? E aí, por que danado Júcia resolveu falar
de exercício físico agora, né? Eu estou, né, em época de avaliações, reavaliações com as crianças, fazendo muitas devolutivas, né? E na maioria dos meus relatórios vai enquanto recomendação terapêutica, como conduta terapêutica, tirar as crianças da frente da tela, né? É importante, mas também proporcionar momentos de lazer, momentos de descanso e proporcionar uma atividade física para essa criança, né? Jussi, por que você faz isso? Porque a criança, ela se desenvolve melhor, né? Então, para os aspectos físicos, para as questões de saúde mental e para o desenvolvimento melhor da aprendizagem, o exercício físico é um ótimo remédio, tá? Marcelo, criança e ansiedade. Aqui em casa são 2 ansiosas, uma de 5 e um de 12. Uma filha de 5 anos com suspeita de TDAH. O que fazer? A professora me passou isso na escola, que surgiu com essa suspeita sobre TDAH. Marcelo, a ansiedade está bem relacionada com TDAH. E, às vezes, as características de TDAH, né, a impulsividade, a questão do controle inibitório, né, que tem pouca paciência, filtra poucas informações ali, né, então a gente acaba pensando que a criança é ansiosa, né, aquela criança que quer tudo ali, rápido, agora, ligeiro, que é porque ela está ansiosa. Mas, às vezes, não é a ansiedade, de fato, características do TDAH com relação ao controle dos impulsos, né? O TDAH, ele tem 3 grandes eixos, que é déficits na atenção, hiperatividade e déficits no controle inibitório, tá? Na impulsividade. Então, a criança é mais impulsiva, tem dificuldade de esperar na fila, né? Numa fila, esperar o presente do Papai Noel, esperar o presente do Dia das Crianças, né? Às vezes, elas se confundem, tá? Ansiedade com TDAH. Mas também é importante a gente falar que tanto elas são comórbidas, né, que a gente chama, elas podem coexistir. Então, pode ser que sua filha seja ansiosa e tenha TDAH, né? 5 anos é uma idade interessante para a gente começar a avaliar, né? E para começar a intervir também. A intervenção precoce é o melhor remédio para tudo, né? Mas essa suspeita, né, o diagnóstico, ele precisa vir a partir de prejuízos importantes, né, prejuízos significativos na funcionalidade da sua filha. Então, veja como está essa funcionalidade, né? Se a professora sinalizou, a professora, ela é uma especialista em crianças, né, ela vê criança o tempo todo. E se ela sinalizou, ela está vendo alguma questão ali importante, que se ainda não está atrapalhando a tua filha, pode atrapalhar no futuro, por isso que é interessante uma avaliação, tá? E a ansiedade, ela existe e às vezes elas retroagem, né? O TDAH e a ansiedade. Então, eu tenho as questões com controle inibitório, então eu vou pensar mais em muitas coisas, vou ficar ansiosa porque eu não consegui concluir aquela coisa ou porque eu tenho muitas coisas para fazer e aí gera uma bagunça, né? E aí a gente precisa pensar também, já ela é novinha, 5 anos, né? Mas aí a gente precisa pensar que já organizando uma rotina, já pensando, né, em como a gente pode melhorar essa qualidade de vida dela para que ela não tenha tantos impactos, tá certo? Bora lá. E aí, exercícios físicos e aprendizagem. Por que que você sugere, Jussi, prescreve praticamente, eu não gosto da palavra prescrição, porque parece médico, né? Mas eu recomendo, eu sugiro, eu aconselho fortemente que todas as crianças tenham uma atividade física, seja um esporte, principalmente esporte, né? Mas, porque é divertido, tem aquela questão da competitividade e tudo mais, mas é importante que a criança esteja envolvida com atividades motoras, tá? E aí, por que eu sugiro esportes? Porque o esporte não é solitário, né? Tem outras crianças, tem regras, então a criança precisa usar também várias outras habilidades, além das habilidades motoras no esporte, né?
Então, quando a criança está andando de bicicleta, é interessante, você andar de bicicleta é muito interessante. Tem muitas habilidades motoras ali. Imagina que você tem que se equilibrar para andar na bicicleta sem rodinha, né? Tem propriocepção, tem as habilidades motoras, né? Atenção, equilíbrio, botar o pezinho ali, né? Então, tem que prestar atenção. Velocidade, e aí eu estou movimentando, né, o corpo quase todo andando de bicicleta. É interessante? É, mas às vezes andar de bicicleta sozinho é só andar de bicicleta, né? E aí, quando você está em grupo, você trabalha habilidades sociais, você trabalha atenção, você trabalha cognição, você trabalha repertório verbal, né? Então, imagina que ele está jogando futebol, aconteceu ali, sei lá, um pênalti. Então, eu vou precisar pegar o meu repertório verbal ali para dizer, ô tio, ô professor, ô tia, né, do futebol. Olha só o que aconteceu aqui. Isso é um pênalti. Aí tem um planejamento todo para trabalhar comunicação expressiva, controle inibitório, controle da raiva, as habilidades sociais ali, dizer, você não pode fazer isso não, né? Então, eu recomendo fortemente as atividades motoras que são em grupo, em pequenos grupos ou em grandes grupos, como o futebol, o vôlei, queimada. Tem estados que chamam queimada e tem estados que chamam queimado. Aqui a gente usa queimada. Handball, né? Voleibol, basquete. É importante que seu filho tenha uma atividade física. Jussa, eu não sou mãe, eu sou psicopedagoga. Recomende atividade física para os seus pacientes, que você vai ver uma melhora, assim, gigante. Seguir instruções, seguir regras, usar memória. Preciso lembrar da regra. Como é um pênalti mesmo? Como é uma falta? Né? Minha turma tá com um colete rosa. Ah, tá. Eu sou do time rosa. Né? Então, é interessante esse senso de pertencimento. Tem várias questões aí importantes, né? Mas aí, vamos falar do desenvolvimento cerebral? Vocês sabiam que um bicho preguiça, aquele bicho preguiça que fica lá pendurado na árvore, comendo folha o dia inteiro, mastigando lentamente, o cérebro dele é do tamanho de uma azeitona? Me respondam aí se vocês sabiam dessa informação. E por que o cérebro do bicho preguiça é do tamanho de uma azeitona? Vocês sabem me dizer? Enquanto isso, eu vou lendo aqui o comentário da Cláudia. Sou professora em APAE e é interessante inserir brincadeiras entre as atividades como atividade física? Sim, muito interessante. Eu quebro as atividades, né? Faço as atividades, depende muito do perfil da criança, tá, Cláudia? Depende muito se essa criança vai ter regulação suficiente quando eu agitá-la para voltar. Então, dependendo da criança, eu começo com uma questão mais motora, né? Uma atividade mais motora, uma brincadeira no jump, pular na bola, brincar de ping-pong, e usar outras estratégias mais motoras, né, para que essa criança se regule, porque ela chega agitada. Ou então, se eu vou usar no meio da sessão, uma questão mais agitada, depois eu pauso, ou então no final. Depende muito do perfil dessa criança, de regulação, se ela vai conseguir voltar ali, sentar bonitinha para fazer, né? Então, tem uma variedade aí, mas é interessante inserir, sim, entre as atividades, né, no meio das atividades, nos meios do seu atendimento, é bem interessante, tá? Olha só! A Tassi colocou que não sabia que o tamanho do cérebro de um bicho preguiça é do tamanho de uma azeitona. E a Nathalie respondeu, né, que ele não cria novas conexões e aí ele não aprende. Justamente. O cérebro do bicho preguiça, ele age de uma forma diferente. Por quê? Porque ele precisa pouco de energia física, porque ele se movimenta vagarosamente, lentamente. Então, o cérebro dele cria poucas conexões, como a Nathaniele falou,
né? Então, é importante o exercício físico para a manutenção, né, do nosso cérebro, dos nossos neurônios, né? Quanto mais conexões neuronais nós fazemos, mais o cérebro se expande e mais a gente aprende, né? Então, Nathaniel, ele acertou aí em cheio, porque ele não precisa fazer, ele não faz muitas conexões e porque ele não usa energia cerebral para a motricidade, né? Então, o cérebro dele é menos desenvolvido. Ele só come folha e se movimenta muito devagar, né? Então, ele precisa de um cérebro pequenininho. E por que a gente precisa de um cérebro tão grande? Se a gente não tivesse caixa craniana, se a gente não tivesse estruturas rígidas para segurar o nosso cérebro, muito provavelmente a gente teria aí um cérebro, uma cabeça, né, muito maior, porque nós fazemos muitas conexões ao longo da nossa vida e o nosso cérebro tem essa capacidade, tá? Marciélia, eu não sabia, inclusive quando residi no Pará, tinha uma no quintal de casa e o dia inteiro, ela naquela paciência. Pois é, muito bom. Ó, e aí, o que a atividade física tem a ver com aprendizagem? Já está enrolando aí, falou um monte de coisa e ainda não falou sobre isso. Gente, a atividade física, ela proporciona que nós aprendemos mais e mais rápido. Por quê, Jus? Me diga. Pelo amor de Deus. Porque a gente produz alguns neurotransmissores, né? E eu anotei aqui, tô olhando aqui para baixo que eu anotei a colinha, né? O nome é de uma proteína que a gente produz aí no nosso cérebro, que é BDNF. Não tenho aprofundamento sobre essa proteína, tá? Mas ela aumenta a agilidade do nosso aprendizado, porque ela atua na neurogênese. A neurogênese é a criação de novos neurônios. E ela também ajuda na manutenção da saúde dos nossos neurônios. E aí, a atividade física faz isso, né? Essa BDNF, essa proteína aí, né? Ela produz essa proteína quando a gente se exercita, né? 40 a 45 minutos de exercício físico já tem aí no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, essa proteína, né? E essa proteína trabalha na neurogênese e trabalha na manutenção dos neurônios saudáveis. Então, ela ajuda na neuroplasticidade, né? Então, quando a gente fala muito, né, de neuroplasticidade, que a gente tem que aproveitar a neuroplasticidade da criança, porque a neuroplasticidade, não só as crianças têm neuroplasticidade, nós também temos. As crianças maiores também têm, né? A gente fala ali da intervenção precoce para aproveitar a janela de oportunidade, porque esse cérebro está mais plástico, né? E mais plástico não é porque ele está de plástico. Ele está mais maleável, né? Ele está com uma massinha de modelar ali, pronto para receber estímulos. E quanto mais estímulos, mais conexões, mais ele se expande, mas ele aprende, né? Então, essa proteína, BDNF, com o exercício físico, ela acelera, né? Aí ela ajuda nessa neurogênese e na manutenção da manutenção dos neurônios saudáveis. Então, a criança, ela aprende mais, aprende melhor, porque o cérebro dela está, ok, belezinha, chuchu, beleza, né? E nós também, tá? Então, quando a gente fala no exercício físico, né? Aquela velha premissa, né? Vocês já devem ter escutado. Todo marombeiro, toda a galera fitness já postou, já viu alguém postando, já ouviu alguém falar em foco, força e fé. Não já? Pois bem, foco, força e fé está relacionado, né, com os centros de recompensa, de como a dopamina é liberada no nosso cérebro, né? E aí a gente falou do TDAH, falou de medicação, né? E as crianças com TDAH, elas são candidatas fortes ao exercício físico, tá? Então, às vezes a gente fica querendo, né, dizer assim, ai, eu não vou não levar esse menino não pro futebol, pelo
amor de Deus, eu não consigo. Ele vai ficar mais agitado. Parece que agita mais, não sei o que, não dá certo. Mas a criança com TDAH, gente, ela se beneficia muito do exercício físico. Nós, né, quando nós fazemos exercício físico, a gente libera no nosso cérebro, né, os neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina, epinefrina, e esses neurotransmissores estão relacionados ao controle da atenção, à motivação, à memória, aos centros de recompensa, né, de como a gente se sente satisfeito. E aí, as crianças com TDAH têm uma questão importante com relação à motivação e à atenção, né? E aí a gente pensa, não, esse menino tem que ficar quieto. Ele tem que ficar quieto. Criança com TDAH, pelo amor de Deus, você está recomendando que ele se mexa ainda mais? Lógico. É importante para ele, né? A gente já falou anteriormente que a criança aprende através do movimento. E a criança com TDAH, ela precisa do movimento para se regular. Assim como tem algumas crianças com TEA e outras condições, né, que precisam desse movimento para se regular. E por que não que esse movimento, né, seja de uma forma com qualidade, né? Que seja uma forma que ele está aprendendo outras coisas, que ele está fazendo manutenção ali do cérebro dele, né, da atenção, da motivação e tudo mais. E aí, vocês já devem ter ouvido falar na Ritalina. E a Ritalina, ela nada mais é do que um modulador dos centros de recompensa do nosso cérebro, né? Então, ele trabalha facilitando a circulação de dopamina no cérebro. E o exercício físico faz isso, né? Então, é importante a gente pensar que às vezes é importante que a criança seja medicada e que a criança tenha um exercício físico, né? Mas que pensar primeiro em estratégias melhores, principalmente para as crianças pequenas, né? Medicar é muito fácil, né? Pedir para a criança abrir a boca, toma aí e se controla, né? E fica quieto, que é o que a gente escuta muito com as crianças com TDAH, né? A Dani colocou aqui. Agora eu entendi a função do jump na sua sala. Isso, menina! É isso mesmo, Dani. A gente precisa desse movimento, né? E às vezes as crianças chegam agitadas. Eu tenho crianças com TDAH que eu boto ali no jump, ela pula, a gente vai brincando, fazendo outras coisas, né? Pra não ficar só pulando no movimento ali, né? Só pular por pular. A gente vai brincando, vai cantando a música, vai batendo palma junto, vai pulando, vai saltando. E agora de um pé só, e agora do outro. E agora toma a bola, joga a bola e segura o balão. A gente vai trabalhando também outras habilidades motoras, inclusive. Mas tem crianças que precisam dessa aceleração para depois ela se acalmar. E aí a gente consegue, né, direcionar a atenção melhor do que se ela não tivesse se movimentado, tá? E o jump também serve para algumas crianças, né, que têm dificuldades na autorregulação, principalmente as crianças com TEA. As crianças com TEA que precisam, né, se movimentar, pular, inclusive, né, algumas delas precisam pular para se autorregular, e aí o jump dá funcionalidade ao pulinho que ela usa para se regular. Então, a gente usa para brincar, a gente cria, né, uma situação social, e aí a gente consegue conduzir também a regulação dessa criança para que ela consiga estar mais regulada, né, mais motivada e mais feliz num consultório para realizar as atividades que a gente precisa, tá? E aí, a gente fala muito, né, da Ritalina. Eu não sou contra a medicação, não, tá? Se precisa medicar, se há uma indicação médica para a medicação, tudo bem, né? Mas a gente sabe que tem aí o uso indiscriminado do metilfenidato para estudar, para que as crianças se acalmem, para que as crianças fiquem quietas, quando na realidade o movimento é a expressão da criança, muitas vezes, e a gente acaba cortando isso, né, podando isso, porque a nossa sociedade exige das nossas crianças que elas fiquem quietas, caladas, né,
e ainda concentradas e ainda interagindo. Então, a gente precisa pensar que essa criança, principalmente a criança pequena, ela precisa se movimentar, sim, né? A nossa sociedade fez, né, que o nosso corpo parasse. É muito exigido que nós tenhamos, né, as nossas habilidades cognitivas, intelectuais muito afloradas. E aí a gente foi ficando mais quieto, a gente foi ficando mais parado. E isso atrapalha o nosso cérebro, tá? Algumas questões, por exemplo, como a ansiedade e depressão, gente, a pessoa que tem ansiedade e depressão precisa do exercício físico, porque todos esses neurotransmissores agem também no controle do humor, né? Agem também no controle de outras questões que não estão ligadas à aprendizagem, né? E aí a gente pensa, precisa avaliar as habilidades psicomotoras dessa criança. Justo, eu não sou psicomotricista, eu tenho que avaliar. Eu não sou educador físico, eu não sou profissional de educação física, que não é educador físico, eu aprendi, tá, gente? É profissional de educação física. Não sou profissional de educação física, não preciso fazer isso. Mas, como a gente trabalha com criança, a gente precisa, sim, mesmo que mínima, para depois encaminhar, se a gente vê alguma disfunção, né, entender sobre as habilidades motoras, psicomotoras, para poder encaminhar. Então, eu já falei aqui em outras lives que eu encaminho as crianças. Encaminho para fono, encaminho para físio, né? É incomum que existam encaminhamentos de psicopedagoga para fisioterapeutas. Eu encaminho. Encaminho para terapia, encaminho para o esporte, né? Encaminho a família para terapia de casal, terapia de família, se precisar, né? Então, a gente precisa pensar que as nossas recomendações, elas não precisam ter uma receitinha que vai ser igual para todo mundo, tá? Mas o exercício físico tá lá firme e forte como recomendação para todas as crianças. Porque, além do desenvolvimento, né, das habilidades motoras, das habilidades físicas dessa criança, a gente tem também uma questão com relação aos aspectos emocionais, as habilidades, né, sociais, inserir essa criança em situações sociais com o esporte é muito importante, tá? E aí, inserindo o esporte, a gente tem um tempo reduzido de exposição de tela, né? Então, essa criança que sai para ver gente, para se movimentar, para andar de bicicleta, ela volta para casa mais regulada, né? Então, pode ser também uma estratégia de colocar um exercício físico naquele momento antes da tarefa, né, de casa, antes do para casa, como a gente chama, né? Então, pense que o exercício físico é como um óculos de grau. A gente vive sem, até o dia que a gente precisa usar, né? E quando a gente precisa usar, às vezes a gente tá bem dificultada e aí a gente não consegue quase nada, né? Então, antes de pensar no exercício físico para nós e para nossas crianças como uma medida remediativa, vamos pensar no exercício físico para nós e para nossas crianças enquanto uma medida preventiva para as doenças do corpo, né? Aumentou diabetes, obesidade infantil, colesterol, hipertensão. Gente, o que tem de criança doente por conta da rotina de alimentação e da falta de exercício físico, vocês não fazem ideia. Deem uma procurada depois aí, quem quiser se aprofundar nos conhecimentos sobre os neurotransmissores, né, sobre a outra proteína que eu falei e sobre essas questões, né. As crianças estão adoecendo. E aí, tudo né, é um ciclo, tudo se cruza ali, né. Então, a saúde física vai mal, a saúde mental vai mal, né? E aí a gente fica ali naquela bolha e, consequentemente, a gente vai ter uma piora também ali na aprendizagem, no desempenho acadêmico dessa criança, certo? Então, vamos botar essas crianças para mexer os esqueletos, vamos colocá-las
para brincar. Infelizmente, a nossa sociedade, né, caminhou para um momento que hoje a gente tem medo de deixar as crianças na rua brincando. Hoje a gente não quer ficar na rua brincando, né, olhando, observando nossas crianças, né? Mas levem para um parquinho. Gente, vocês que são adultos aqui, vocês lembram de como era divertido ir para o parquinho? Gira, gira, gangorra, balanço, escorrega, aquelas casinhas que a gente escala. Gente, aquilo ali foi feito para as crianças, né? Não é para as pessoas sentarem lá e ficarem lá o dia fazendo fofoca, não, né? Então, foram feitos, esses brinquedos foram feitos para elas, né? Ah, Jus, não tenho como, não tem pracinha perto da minha casa, muito perigoso. Leva no play do prédio. Leva no play do shopping, né? Eu já vi muitas mães reclamando porque o filho pediu para brincar no play do shopping, né? Ai, custa caro, ai, eu não posso, ai, que saco, tem que ficar esperando. É a oportunidade que ela tem. Proporciona isso para sua criança, né? Esse momento de se divertir, de escalar com segurança, né? De dar um tibum numa piscina de bolinhas. Vocês já fizeram isso? Gente, a primeira vez que eu dei um tibum na piscina de bolinha, eu ria tanto. Foi um momento tão feliz que até hoje tenho guardado a minha memória como uma memória afetiva. Eu sei exatamente a roupa que eu estava, com quem eu estava, e eu já era adulta. Foi muito bacana, né? Então, os parquinhos, os plays, o play do shopping é interessante também, já que a gente não tem, né, a oportunidade de soltar as nossas crianças na rua. E esportes com regras, esportes com outras crianças, com outros adultos, né? A sua criança e o seu paciente vai aprender a conversar com outros adultos, conversar com outras crianças, pedir ajuda e, além do mais, vai estar trabalhando todas essas questões físicas, né, do desenvolvimento motor e questões cognitivas e ainda fazendo manutenção para o cérebro dela aprender mais e aprender melhor, tá? Então, como eu disse em outra live, né, e eu balanço a bandeira, que nós da psicopedagogia somos profissionais da aprendizagem. A gente precisa entender sobre o que facilita a aprendizagem das nossas crianças, né? Não é só papel, caneta, não é só letrinha e número. A gente também precisa entender quais são as necessidades que a nossa criança tem, as necessidades físicas, as necessidades mentais, intelectuais, cognitivas, sim, mas também aí com relação a essas questões, né? Que o exercício físico é o melhor remédio que a gente tem para tudo, tá? Silmara, Jussi, então seria mais interessante, antes da atividade escolar, tarefa de casa, orientar os pais a fazer alguma atividade motora ampla com a criança? Não necessariamente. Depende muito da dinâmica dessa criança. Eu não posso dizer se vai fazer antes, se vai fazer depois, se vai fazer durante, né? O que a gente precisa entender é que precisa ter um exercício físico, certo? E aí, quando a gente diz assim, atividade motora ampla, a família às vezes não entende, tá? Então diz assim, vai jogar bola no quintal, vai andar de bicicleta, vai apostar corrida. Aí eles entendem, né? Eu não sei dizer, né, no caso da criança que você fala, e não dá para generalizar, dizer, olha, tem que ser antes da tarefa de casa, tem que ser depois. Depende muito do perfil da criança, né? Mas tem que ter uma atividade física durante o dia, certo? Dúvidas? Hoje eu prometi que ia ser rápida e fui rápida. Coloquem aí nos comentários dúvidas, sugestões. E eu sei que esse assunto precisa ser aprofundado, né? E vou pesquisar uma pessoa para a gente conversar sobre isso com mais propriedade, né? Se não tiver mais comentários, mais sugestões, participações, a gente vai ficando por aqui. Me sinalizem também se vocês gostaram desse tema, se
foi importante. Se acendeu luzinhas por aí, né? Vou fazer a minha pose para ter uma capa, porque eu sempre saio falando nos prints, né? E também eu nunca consigo pegar uma capa bonitinha porque eu tô falando, me expressando, fazendo careta, tá? Vamos lá. Foi, né? Gente, então é isso. Aproveitem o sábado, botem os meninos pra correr, botem os meninos pra jogar bola. Hoje é sábado, dá tempo, não tem desculpinha, né? Você é psicopedagoga, você é mãe, você é outro profissional que caiu de paraquedas aqui. Bote seu tênis hoje, vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corridinha de leve, vá na academia do prédio, que é importante pra gente também, tá bom? Um cheiro e até sábado que vem.